Eles foram selecionados, encorajados provocados e forjados a mudarem de vida. estimulados e os próximos aprovados no concurso público. Acompanhe. Vem pra toca, meu reality concurso. Por esse cenário lindo, você já pode perceber que aqui os participantes chegarão ao limite físico, ao limite mental e emocional. Serão 7 dias, 7 escolhidos no maior evento de concurso do Brasil e você não pode ficar de fora. Nós estamos na Toca, o maior reality educacional de todo o Brasil. Aqui entrarão estudantes comuns, sairão estudantes de alta performance. Eles foram selecionados, Encorajados, desafiados forjados a mudarem de vida. e aqui sairão aprovados no próximo concurso. Bora, moço. Aê, alô, bom dia. Bom dia. Eu tava esperando passar pra mim aqui. Como é que vocês estão, Jânia? Bom dia, Jânia. Que Deus abençoe sua vida, tá? Você tá bem? Otávio, você tá bem, meu querido? Que Deus abençoe sua vida, tá? Como é que vocês estão? Turma, hoje a gente vai começar essa parte do edital do CBM de Minas, tá? E tem um detalhe, Jânia, porque é um edital em que cobra muito a parte de matemática, tá? Pode ter ali uma questão ou outra que faz parte do edital de raciocínio lógico, só que a maioria das questões, elas giram em torno da matemática mesmo. Tranquilo? Otávio, você já apontou o QR Code aqui pro lado? Faz isso daí agora, Otávio. Jânia, faz isso daqui agora. Segue a gente lá no Instagram também, tá bom? @monster.concursos e @professor Ian Ribeiro. Otávio, o conteúdo que a gente vai comentar hoje na nossa revisão, na nossa jornada do combatente do Corpo de Bombeiros Militares é geometria analítica, tá? Nós temos 3 vertentes, Otávio, em relação à geometria. Uma é a geometria plana, outra é a geometria espacial, que é quando você tem a noção de profundidade,
E uma outra que cai bastante dentro desses editais é geometria analítica. Primeira coisa que você precisa fazer, Jânia, é entender que a geometria analítica ela recebe outro nome, ó. Ela pode ser chamada de geometria cartesiana. E eu tenho o costume de falar isso daqui porque facilita você entender de onde que é colocado, de onde que é estudado essa geometria. Puxa na sua memória aí, Jânia e Otávio. Quando a gente fala assim, ó, cartesiana, cartesiano, isso aqui lembra muito o quê? Plano cartesiano. Lembra que quando a gente estuda funções, a gente tem uma cruz onde a gente coloca os pontos, onde a gente desenha os gráficos? É dentro desse plano, Otávio, que a gente realmente vai estudar a parte da geometria analítica. O que eu quero que você perceba? Então, vamos lá, ó. Opa, peraí. Aqui. Então, ó, a nossa geometria cartesiana, ela é construída no plano cartesiano. Ô, Jânia, você vai fazer a prova da Polícia Penal do Espírito Santo, não vai? Você vai para a revisão? Acredita que com a introdução do nível superior, o conteúdo cobrado vai ser diferente também? Ô, Cássio, por exemplo, ó, Cássio. Ô, Cássio, por exemplo, eu acredito que a parte de matemática, ela vai manter. Se você pegar, por exemplo, a prova do CBM-MG, um exemplo, 2020, você vai perceber que já cobra a parte de geometria espacial, geometria plana, geometria analítica, já cobra uma parte de matemática mesmo. Então, eu não acho que vai mudar, sabe? Eu acho que vai continuar isso daí. Não acredito que... Pode ser até que repete o mesmo tópico da PM de Minas, sabe? Que veio agora com aquele ensino médio completo, mas já estava seguindo esse padrão. O que eu acho que pode mudar são as outras disciplinas, em relação assim, vai que cai aquela literatura, né? Aquela coisa assim, meia maluca. Então, não, sabe? Não, com a parte de matemática não. Mas é matemática mesmo, não vai vir raciocínio lógico não. Isso aí você já pode ficar esperto. Entendi, Jânia, entendi. Bom dia, menina Luma. Vamos lá, ô Luma. É construída no plano cartesiano. Beleza. O que a gente vai ter que relembrar aqui, ó? Ô Cássio, o plano cartesiano, ele é um plano onde você tem duas retas, que a gente chama de eixos, que são perpendiculares entre si. Vamos relembrar algumas coisas aqui, ó. Perpendicular é porque você tem a formação de um ângulo de 90 graus. Beleza? Cada reta dessa daqui, Cássio, recebe um nome. Aqui, na reta vertical, no eixo vertical, a gente denomina ordenada, certo? A horizontal, a gente denomina abscissa. Vou botar só ABS, tá? Vou botar só ABS, que vai passar, se eu escrever tudo aqui, vai cortar na tela de vocês aqui, pra mim, né? Tipo assim. Então, beleza, ó. Só que assim, a realidade, Luma, é que você dificilmente carrega o abscissa e ordenada como nome. Porque é muito mais comum você chamar a ordenada de eixo Y. É muito mais comum você chamar a horizontal, que é a abscissa, de eixo X. Se você quiser lembrar, Jânia, por exemplo, a abscissa e ordenada. A abscissa, coloca um X no meio, a gente tem o costume de falar abscissa. E aí você associa o X, então, consequentemente, a ordenada só sobra o Y. Vamos lá, Otávio, você já jogou Batalha Naval. Esse é o melhor exemplo que eu consigo enxergar
para você entender o plano cartesiano, tá? Lembra que batalha naval você tem o seu campo e tem o campo inimigo. Para você atingir o barquinho da outra pessoa, você não diz uma coordenada. Ah, ó, eu quero atingir no A7. Aí a pessoa vai em uma determinada linha e em uma determinada coluna e vê, ó, ah, é o A7 e marca. Se atingiu, beleza. Mas percebe que tudo gira em torno de coordenada? Aqui no plano cartesiano não é diferente, tá? Então, Jânia, esse plano aqui, ele é constituído de coordenadas. A coordenada é um ponto do plano e ela é representada dessa forma, ó, x e y. Beleza? Então, eu indico a coordenada de x, que é a horizontal, e eu indico a coordenada de y. Só que vai surgir uma dúvida, Luma, que é assim, beleza, eu vou indicar ali o 1 e o 3, mas qual que é a referência do que está negativo e do que está positivo? Onde que eu enxergo? Tá vendo aqui, Cássio, que existe um ponto de interseção entre o x e o y. Esse ponto de interseção, ele é chamado de origem do nosso plano. Origem do nosso plano. E o fato de ser a origem é porque ele é o 0, 0. Ele é, Jânia, o 0 em x e o 0 em y. Beleza? Aí fica fácil você ter uma percepção do que vai ser positivo e do que vai ser negativo. Porque se você tem o 0 ali, à medida que você vai para a direita, na horizontal, ele vai ficar mais positivo. Se o 0 está aqui, de Luma, e aí você vai para a esquerda, ele tende a ficar mais negativo em relação ao x. Se você vai para cima, o y fica mais positivo, e se você vai para baixo, o y ele fica mais negativo. Beleza? Turma, até aqui, alguma dúvida na construção do plano cartesiano? Me manda aí no chat, por gentileza. E aí, Jane, a gente vai perceber assim agora, ó. O fato de ser a origem, você tem ali coordenadas muito bem espaçadas. Por exemplo, ó, se eu marco que aqui é o 1, a mesma distância para a esquerda, eu tenho que colocar o menos 1. Tá? Então, eu tenho ali muito bem espaçado as distâncias de um ponto para o outro. Então, aqui é o 2, aqui é o 3, então aqui é o menos 2 e aqui é o menos 3. A mesma coisa, ó, Cássio, 1 para cima, 2 para cima, menos 1 para baixo, menos 2 para baixo. Tá? Agora, o que cabe você também a enxergar, Cássio, é isso aqui, ó. Se eu chego para você no plano e coloco isso daqui, ó. Eu marco lá no plano um ponto, eu coloco esse ponto com a letra A. Só de você olhar, você já consegue enxergar qual é a coordenada de x e qual é a coordenada de y. Então, sem problema, você pode montar isso aqui, ó. Quem que é o A? 3 em x, 2 em y. Beleza? E assim sucessivamente. Se eu chegasse aqui e marcasse, ó, aqui é menos 3, aqui é menos 2. E eu marcasse aqui, ó, Jânia, um ponto B. Só de você olhar o ponto B, você sabe que ele tem um deslocamento de menos 3 para a esquerda e menos 2 para baixo. Então, eu consigo tirar aqui como menos 3 em x, menos 2 em y. Beleza? Essa é a construção. Aí tem só uma informação que é relevante e a gente vai para, de fato, o que interessa, que cai bastante em prova. Ó, tá vendo que aqui você tem 4 regiões, Cássio? Se você pegar a cruz, você vai perceber assim, ó, isso daqui não é uma região, encara como um quadrado.
Isso daqui não é uma região? Essa parte é. Isso daqui não é uma região? Isso aqui também é. Por que eu estou falando dessas regiões? Porque elas recebem um nome, Jânia, que é o seguinte. A leitura que a gente vai fazer é no sentido anti-horário, tá? Então, essa região que está aqui, ela é chamada de primeiro quadrante. Agora, percebe comigo uma coisa. O primeiro quadrante, Jânia, o x é positivo? É porque tá para a direita. O y não é positivo? É porque no primeiro quadrante ele está para cima. Então, qual que é a característica principal do primeiro quadrante? É o x maior que zero e o y maior do que zero também. É toda região positiva. Só que quando você vai para cá, que é a região do segundo quadrante, o meu x está para onde, Luma? O x está para a esquerda. E o y está para cima. Então, se o x está para a esquerda, x menor do que zero, e o y está para cima, y maior do que zero. Pega essa mesma construção e vem para cá. Ó. Esse é o terceiro quadrante. X menor que zero, y menor do que zero, e aqui x maior que zero e o y menor do que zero, porque tá para baixo, beleza? Aí surge uma ideia. A gente vai pensar assim agora, ó. Cássio, como que poderia cair uma questão envolvendo essa noção de quadrante? Assim, ó. A questão vai falar, considere, Luma, um ponto P, onde o seu ponto P ele é 2t menos 2 e ele tem uma coordenada y igual a 3. Olha a pergunta. Para quais valores de t, esse ponto P ele pertenceria ao primeiro quadrante? Aqui, qual que é a ideia? Eu quero condicionar, Otávio, que esse ponto P ele tenha coordenada x positiva e y positiva. Quando você vai analisar o y, ele já não está positivo, então eu não mexo nele, porque eu sei que ele já está ali tendendo ao primeiro quadrante. Só que para ele de fato pertencer, isso daqui tudo teria que ser o quê? Não teria que ser maior do que zero, porque isso aqui é relativo à coordenada x. Olha como é que cairia uma questão de matemática nesse formato. Ah, então, essa coordenada que ele colocou em função de uma equação, ela tem que ser maior do que zero. Aí você teria que colocar 2t menos 2. Lembra que tem que ser o quê? Maior do que zero. Aí eu venho aqui, ó, e coloco maior do que zero. É uma inequação, você vai resolver como uma equação. Passa tudo que não tem x para um lado, a variável para um lado, que fica do outro. Está multiplicando, passa dividindo e assim sucessivamente. Então, isso daqui, Luma, eu vou passar para lá. Só que ele vai o quê? Positivo. Olha como é que fica a inequação. 2t é maior do que 2. Esse 2 aqui, ele está multiplicando. Ele vai passar para o outro lado dividindo. Quando você passa dividindo, vai ficar assim, ó, o t é maior do que 2 sobre 2. Logo, para quais valores de t? Valores maiores do que 1. Então, teria uma alternativa lá, Cássio, onde falaria assim, letra A, solução t maior do que 1, solução t pertencente ao conjunto real, tal que t tem que ser maior do que 1. Então, você condicionou os valores para pertencerem ao primeiro quadrante, tá? É um formato de questão onde envolve isso daqui de quadrante, ó. Eu quero condicionar um ponto a tal quadrante. Vai cair em uma inequação.
passa aí na equação e encontra o resultado. Aí automaticamente você acha a resposta. Alguma dúvida até aqui? Me sinaliza aí, Jânia, Cássio, Luma e Otávio, que estão aí. Quem tiver dúvida no chat também, pode mandar, tá? Nessa parte aí. Eu sei que às vezes pode ser um conteúdo extremamente novo, mas a gente vai comentando aí. Me sinaliza para eu voltar. Não havendo, Luma, a gente vai seguir e a gente vai comentar isso aqui agora, ó. Presta atenção, tá? Que a gente vai começar a fazer as questões. Um tópico que cai bastante, Jânia, é isso aqui, ó. É chamado de distância. Porque como é geometria, geometria envolve distância. Então, distância entre pontos. Distância entre pontos. Ó, eu vou fazer de uma maneira que a gente vai construir a ideia de distância. Tá? É bom que a gente já revise um outro ponto e vocês nunca mais esquecem isso daí. Luma, observe, ó. O que eu vou colocar aqui vai ser apenas o primeiro quadrante, mas serve para qualquer quadrante, tá? Aqui é só para a gente construir mesmo. Como é um plano cartesiano, y e x. Tranquilo? Ô, Cássio, eu vou colocar aqui no primeiro quadrante 2 pontos. Só que eu vou colocar, Cássio, um ponto genérico. Você vai perceber que vai ficar uma quantidade de letra, mas o que eu quero é que você entenda a construção, porque você revisa outro tópico de geometria plana. Então, ó, eu tenho um ponto A que vai ter um valor xa e eu tenho uma coordenada y. Aqui eu vou chamar de YA. Beleza? Eu tenho aqui mais na frente, Luma, um ponto B, qualquer pertencente ao primeiro quadrante. Então, se ele é um ponto qualquer pertencente ao primeiro quadrante, eu posso chamar isso aqui de xb. E como ele é um ponto, ele tem uma coordenada y também. Então, ó, YB. Beleza? Veja bem, Luma, o que eu quero calcular é a distância de A até B. Então, pensa que você está no ponto A. Você vai subir até o ponto B. Eu vou vir daqui para cá. Beleza? O que eu estou querendo encontrar é essa distância D. Só que pensa comigo, Cássio, à medida que você está subindo na diagonal, você concorda que você está se deslocando no x e no y também? O que eu quero dizer? Eu quero dizer que você tem um deslocamento aqui. Isso aqui serve para física também, tá? Que na CBM cai. E você tem um deslocamento na vertical. Então, você faz esse movimento. Só que quando eu fecho esse triângulo, Cássio, qual é o triângulo que está sendo formado? Isso aqui, ó, é um triângulo retângulo. Dentro do triângulo retângulo, Jânia, existe um teorema que é chamado Teorema de Pitágoras, que vai falar a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Quem é a hipotenusa? É sempre quem está oposto a 90, ó. Beleza? Então, é a distância que eu estou querendo calcular. Então, você já percebeu que no lugar da hipotenusa, olha como é que vai ficar a distância ao quadrado. Agora, quem são os catetos? Ô, Cássio, observe. Eu estou saindo daqui e eu estou indo para cá. Isso aqui é o que a gente chama de delta, que é uma diferença entre dois pontos. É você pensar assim, ó, observe, é o final menos o inicial. Se você observar em relação a B, quem que é o final
essa distância. Quem que é o inicial, Jânia? É o XA. Quando você faz essa subtração, não sobra exatamente o pedaço que eu quero? Sobra. Então, você vai fazer assim, ó. Esse cateto é ΔX. É simplesmente XB menos o XA e eleva ao quadrado. Calma que a gente vai fazer na prática a questão, tá bom? Quem que é esse cateto? É o ΔY. É o quanto que você foi de B menos o quanto que você foi de A. Porque o que me interessa, Cássio, é esse pedaço aqui, ó. É o todo menos aquele YA que a gente está ali. Mais YB menos o YA. Beleza? Vamos lá. Primeira pergunta, antes da gente fazer as questões. Jânia, até aqui alguma dúvida? Cássio, até aqui alguma dúvida? Otávio, Luma, até aqui alguma dúvida? Porque eu só estou aplicando o teorema de Pitágoras para encontrar a distância entre dois pontos. Beleza? Essa equação aqui é a equação que a gente vai utilizar. Falou uma questão de distância entre pontos, vamos recorrer, Luma, a isso daqui. Esse D é a distância que eu quero. Esse XB é essa coordenada de x aqui. Esse XA é essa, então você só vai subtrair e elevar ao quadrado. Tem um erro muito comum que o pessoal faz, que é colocar esse ao quadrado aqui e esse ao quadrado aqui. Não faz isso não, tá? Primeiro faz a subtração para depois elevar ao quadrado. E aí a gente faz a equaçãozinha ali e tira a raiz no final. Ficou tranquilo, né? Então, beleza. Ó. Olha o primeiro exemplo de fixação que a gente tem. A gente não precisa pensar, Otávio, em relação a qual quadrante que nós estamos trabalhando, certo? Vamos pensar aqui agora. Ó. Determine a distância entre os pontos A e B, sendo A e B iguais a tanto. Então, como eu quero a distância entre pontos, nós vamos aplicar nisso daqui, ó. D ao quadrado é igual XB menos XA ao quadrado mais YB menos o YA elevado ao quadrado. Otávio, olha um detalhe que muita gente vai errar. Porque quando você faz a nossa pequena dedução da distância, você percebe que esse menos aqui, ó, ele aparece de maneira natural. Só que lá a gente não estava no primeiro quadrante. O primeiro quadrante não é tudo positivo? É. Então, olha o que vai acontecer. Letra A, onde muita gente erraria. Eu quero a distância. Então, eu vou fazer, ó, distância ao quadrado. Igual. Quem é o XB? XB é isso aqui, ó, Otávio. É o 3. Ponto. Então, eu coloco aqui 3. Aí, o que a galera vai fazer? Ah, ó, quem que é o XA? É menos 2. Então, faria isso aqui? Não. Porque esse menos aqui, ele é da variação. Ele vai existir. Aí, Otávio vai me perguntar assim, ué, Ian, mas e aquele menos 2? O menos 2 não é a coordenada do XA? Então, como ele é negativo, eu abro parênteses e fecho. Porque eu preciso indicar que isso aqui, de fato, é a coordenada de A. Ela é negativa. E quando eu carrego esse negativo, aqui vai acontecer o que, Luma? Um jogo de sinal. Porque a gente sabe que menos e menos fica mais. Então, muita gente erraria nisso. Entenda, se isso daqui a gente coloca como tá, é porque a coordenada é positiva. Se fica ali um mais, é porque teve um jogo de sinal, tá? Tem que ter cuidado com isso daí. Isso aí faz muita diferença em plano cartesiano.
Vamos lá. Ô, Cássio, YB 5 menos, porque já estava aqui. Quem é o YA? Menos 4. Aí eu venho, ó, menos 4 e elevo ao quadrado. Faltou aqui. Certo? Distância ao quadrado igual. Ó, menos e menos mais. 3 mais 2, 5. 5 ao quadrado. Mais. Aqui a mesma coisa, Jânia. Menos e menos é mais. Então, no caso, vai ficar 9 ao quadrado. Beleza? Vamos lá. Até aqui alguma dúvida? Luma, Jânia, Otávio, Cássio, até aqui alguma dúvida? O que mudou aqui, gente? Espera aí. Voltou. Pode seguir? Vamos lá. Otávio, a gente fez aqui, ó, 5 ao quadrado. Lembra que não é 5 vezes 2. É 5 vezes 5, tá? Esse 9 não é 9 vezes 2, é 9 vezes 9, dá 81. 25 mais 81, 106. Só que olha que interessante. Ô Cássio, aqui tem um d ao quadrado igual a 106. Como a gente está falando de distância, eu não vou deixar a minha distância elevada ao quadrado. Tá? É como se eu falasse assim, ó, Otávio, a distância ao quadrado é 25. Porém, é intuitivo você fazer o quê? Se a distância ao quadrado é 25, a distância é 5. Percebe que você tira a raiz, você encontra o valor linear. Então, quando você tem esse valor ao quadrado, a resposta final, você precisa tirar a raiz. Beleza? Como seria só um exemplo, a gente para aqui no caso, d é igual a raiz quadrada de 106. Beleza? Show de bola. Olha a letra B o que está falando, tá? 0, 5, 5 e 10. Vamos construir aqui, depois a gente segue para um outro exemplo. Ó, 0, 5, 5 e 10. Ele forneceu para a gente, Cássio, isso aqui, ó. 0, 5 e o ponto B como 5 e 10. Eu quero a distância entre esses dois pontos. Então, você vai colocar distância ao quadrado é igual. Lembra, xb menos o xa ao quadrado mais yb menos o ya elevado ao quadrado. Ponto. Distância ao quadrado igual. Quem que é o xb? 5. Aí eu venho aqui, ó, Jânia, no xb e coloco 5. Quem que é o xa? 0. Então, eu venho aqui, ó, e coloco menos 0 eleva ao quadrado. Mais, quem que é o yb? 10. Então, eu venho aqui, ó, coloco 10. Quem que é o ya, Jânia? 5. Então, ó, 5 e eleva ao quadrado. Pronto, você já tem a equação montada da distância do ponto A para o ponto B. Porque na prática vai ficar assim agora, ó. 5 menos 0, 5 ao quadrado. Mais 10 menos 5, 5 ao quadrado. Distância ao quadrado. 5 ao quadrado, 25 mais 25.
distância ao quadrado igual a 50. Detalhe, aí lembra o que a gente falou? Otávio, a gente vai fazer o que agora? Tirar a raiz. Então, a distância ficaria raiz quadrada de 50. Agora, tem uma dúvida muito comum, Luma, que é assim, porque provavelmente a questão ela não apareceria como letra A, raiz quadrada de 50. Ela apareceria assim, ó, 5 raiz de 2. Ué, mas como que eu sairia dessa raiz quadrada de 50 para um 5 raiz de 2? Quando você encontrar esse tipo de problema, é porque você vai fazer isso aqui, ó, Cássio. Você vai fatorar o valor que está dentro da raiz. O valor não é 50? É, então a gente vai fatorar 50. Divide por 2. Lembra que a fatoração é por número primo? A mesma coisa. 50 por 2, 25. E depois, por 5, 25 por 5, 5. Próximo valor, 5. Aqui dá 1, aqui acaba. Como que fica a fatoração? Não é a multiplicação de todo mundo? Quando você multiplica aqui, ó, Cássio, 5 vezes 5 é 5 ao quadrado. E tem um 2 que está aqui fora. Certo? Agora, observe. Eu vou pegar isso daqui e eu vou substituir aqui dentro. Você nunca mais vai esquecer disso aqui, ó. No lugar de 50, Cássio, eu vou colocar 5 ao quadrado vezes 2. Agora, entenda assim, Otávio, essa raiz aqui, ela é uma raiz o quê? Aí Otávio vai falar, Ian, ela é uma raiz quadrada. Se ela é uma raiz quadrada, é porque o 2 ele tá aqui, mas a gente não precisa escrever. Otávio, olha esse 2 e olha esse expoente. Não é igual? É. Então, ele sai daqui pra cá. Bom dia, amigo Tchan! Gustavo! Você já tá nos estúdios, Gu? Você tá indo à tarde e Pablo tá indo de manhã. Você corta o expoente e esse valor ele sai para fora. Mas é só ele que sai, porque esse 2 aqui ele não tem o expoente 2. Então ele vai ficar. Por isso que fica 5 raiz quadrada de 2. Tá bom? Tem que ter cuidado com isso daí, porque realmente é algo que sairia. Certo? Por isso depende muito da interpretação, por isso que a gente aprende assim, por exemplo, ó. Ô Luma, por que raiz quadrada de 9 é igual a 3? Porque na fatoração você tem isso aqui, ó, 9 dividido por 3, 3, 3 dividido por 3, 1. 9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado. Se você coloca isso daqui dentro da raiz, o seu expoente ele é igual ao índice da raiz. Então, o que a gente viu? Corta. O resultado é o que está embaixo. Certo? Por isso que você tem essas analogias em relação à raiz. A resposta sairia 5 raiz de 2. Alguma dúvida até aqui? Luma sumiu, Jânia sumiu. Meu Deus, perdeu no tempo aí desanimou. Não, Jânia, desanima não, Jânia. É porque realmente o edital da CBM, ele é um edital que ele é assim mesmo, sabe? Mais pesadinho, digamos assim, em relação à matemática. Então é algo que o pessoal já tem um certo receio com isso daí. Pode seguir, não pode? Então, beleza. Vamos para a próxima questão? Ó, a próxima questão, ela vai falar o seguinte. Cadê aqui? Ponto. Olha essa questão, tá? Lohane, bom dia! Bom dia, Lohane. Por que você sumiu? Ó,
Lohane, veja bem. Determine os valores em que R deve assumir para que o ponto A diste 5 unidades do ponto B. O que ele está pedindo aqui? Otávio, tá vendo que ele não quer calcular a distância, ele quer calcular a coordenada R de modo que a distância de A para B tenha um valor igual a 5. Certo? Só que como é uma distância entre dois pontos, de todo modo a gente vai partir daqui. Distância ao quadrado é igual a xb menos o xa ao quadrado mais yb menos o ya elevado ao quadrado. A gente vai partir daqui. Beleza? Lohane, você chegou numa hora muito bacana pelo seguinte. Porque essa questão é uma questão onde a gente vai usar bastante coisa. Deixa eu só anotar aqui. 0 e menos 2. Ponto. Observe. A questão não falou que a distância entre esses dois pontos não é 5? Cássio, lembra da nossa equação? Eu tinha que ter, né? Ao invés de escrever lá, eu tinha que ter colocado aqui. xb menos o xa ao quadrado mais yb menos o ya elevado ao quadrado. Então, onde tem o d, Lohane, eu vou colocar 5. Só que o d está elevado ao quadrado. Então, ó, 5 ao quadrado. Tanto faz você colocar isso aqui como A, isso aqui como B, isso aqui como B, isso daqui como A. Não tem problema, tá? Eu vou colocar, por exemplo, ó, Otávio, isso aqui como B, isso aqui como A. Você já vai perceber o porquê. Quem que é o xb? O meu R. Ué, então é a variável que eu vou colocar? É. Então vai ficar assim, ó, R. Quem é o xa? 0. Então, ó, 0. Elevado ao quadrado. Mais. Quem é o yb? 2. Então, aqui, ó, 2. É, Lohane, exatamente. Distância entre dois pontos. Isso aí. Então, no lugar de yb, eu coloco 2. Só que o que eu comentei, Lohane? Esse menos, ele já existe por natureza. Quando você tem essa coordenada aqui, que ela é negativa, você tem que fazer o jogo de sinal. Ó. Então, fica dessa forma. Elevado ao quadrado. Beleza? Ponto. Aqui agora vai ficar assim, ó. 5 ao quadrado, 25. Igual. R menos 0, R elevado ao quadrado, R ao quadrado. Esse menos e menos, Lohane, vai virar mais. Percebe que isso aqui tudo dá 2 mais 2, 4. 4 ao quadrado, 16. Isso daqui é o quê? Parece uma equação de segundo grau, né? Mas você não precisa fazer um delta e um Bhaskara não, Otávio. Se você pegar esse mais 16 e passar para lá, ele não passa negativo? Passa. Então, você tem assim, ó, r ao quadrado igual a 25 menos 16. R ao quadrado igual a 9. E agora? Você vai fazer o que aqui, Lohane? Otávio, Cássio, Luma, Jânia, você vai fazer o que aqui? Ô, Lohane, é porque como esse edital é o edital do CBM-MG, ele não cai, assim, aquela parte de matemática, sabe? Ou de raciocínio lógico, ele cai mesmo aquela parte de matemática, sabe?
geometria plana, cartesiana, espacial, PA, PG. É de fato a matemática mesmo que é cobrado. Tá? Que realmente cai dessa forma. Ponto. Você já viu isso daqui? Otávio, quando a gente encontrava o valor de D, a gente fazia o que no final? Não tirava a raiz? Tirava. Então aqui você tem que tirar a raiz R igual a raiz quadrada de 9. Ô Rui, aí tem um detalhe. Porque o que acontece? Naquela outra situação, vou voltar aqui para te mostrar uma coisa, ó, Rui. Nessa outra situação, lembra que eu só tirei a raiz e deixei D igual a raiz quadrada de 106? Esse D, ele é distância. Beleza. Ô Rui, existe distância negativa? Não, a gente não vai considerar que existe distância negativa. Quando você faz lá na equação do segundo grau, não existe uma coisa que é mais ou menos raiz de delta? Você não tem duas raízes, etc? Tem. Eu vou explicar o porquê que existe aqui, ó Rui, o mais e o menos. Aí você vai falar assim, ué, Ian, mais ou menos raiz de 3, mas por que você não colocou mais ou menos raiz de 3 lá na distância? Porque aqui não é distância, aqui é coordenada. Esse R que está aqui, é aí que é uma pegadinha que cai demais em prova, ó, Rui. Esse R que está aqui, ele é relativo à coordenada. Eu posso ter uma coordenada que é negativa. Não tem problema. Agora, se esse R fosse distância, esse menos que está aqui, ó, Lohane, eu não consideraria, tá? Naquela outra situação, quando a gente chegou aqui, o ideal era fazer isso aqui, ó. Mais ou menos raiz quadrada de 106. Só que como não trabalha com distância negativa, você desconsidera isso aqui, só fica o positivo. Para a distância. Para a coordenada, não. Ô Cássio, para a coordenada você tem que considerar os dois valores, mais ou menos. É a mesma percepção, quem já tem um tempo aí, vocês já viram questões de equação do segundo grau, que você encontra lá a idade da pessoa, está numa equação do segundo grau. Aí você resolve a equação do segundo grau e encontra uma idade positiva e negativa. Você considera a idade negativa, Lohane? Não. Agora, a coordenada pode ser. Não tem problema, tá? No plano cartesiano, isso é aceito. Então, tenha muito cuidado, porque se for esse formato de questão, eu preciso considerar o negativo. Agora, se for só a distância, positivo. Distância, positivo, tá? Tem que ter cuidado. Vamos lá, Lohane, alguma dúvida até aqui? Ô, Rui, alguma dúvida até aqui? Você conseguiu entender, Rui, o porquê que é mais ou menos? Porque coordenada pode ser negativo, não é distância, tá? Otávio, você conseguiu compreender? Cássio também, Luma e Jânia. Conseguiu entender? Já deixou o joinha aqui embaixo? Rui, comenta aí também no vídeo, ó, assisti em tal dia e tudo mais, comenta aí, tá? Ajuda demais mesmo, mano. Tranquilo. E o pessoal? E o restante do pessoal? Rui, Otávio, Gustavo. Ô, Lohane, cadê a Andressa? Andressa tá bem? Manda um abraço para a Andressa, a sua fiel escudeira. Então, beleza. Tá bom. Show de bola, show de bola, show de bola. Ó, já estamos chegando em 11h20. Otávio, brigadão por você ter aparecido.
tá? Essa parte de matemática mesmo, o pessoal ficar até o final é difícil. Eu sei que é difícil, ainda mais aula online é difícil, tá? Rui, brigadão por você ter participado, tá? De verdade. Gustavo também. Gustavo é lá do Monstros. Otávio também, tá? Cássio, Jânia e Luma. Não sei se Jânia e Luma tá aí. Ô, Lohane, brigadão por você ter aparecido também, tá? Mesmo que você estivesse chegando no final, que Deus abençoe sua vida infinitamente. Você conta comigo, tá bom? Nessa jornada aí, pra tirar suas dúvidas na live, a gente vê com todo o conteúdo do seu edital também. Show de bola? Turma, segue a gente lá no Instagram, @monster.concursos, tá bom? Segue meu Instagram também. Rui, não sei se você conhece, @professor Ian Ribeiro. Amanhã à noite, Lohane, às 20 horas, estarei aqui, voltado na revisão da Polícia Penal do Espírito Santo. Aí a gente já vê uma parte mais de raciocínio lógico, coisas do tipo, sabe? Não é essa coisa densa. Pensa aí, eu vou trazer, tipo, naquela revisão de véspera. Não, Lohane, pensa aí, ó. Revisão de véspera, pá, eu só jogo isso aqui. Geometria, não fica um. Não fica um. Vai ser uma parte mais assim de raciocínio lógico mesmo, entende? Mas vai ter a parte de matemática, mas vai ser algo assim mais abrangente, de modo que o pessoal em peso consiga compreender, sabe? Isso aí eu vou priorizar essa parte. 20 horas eu estarei aqui, 19 é informática, 20 eu. E na quarta-feira, Lohane, às 10h30 da manhã, eu estarei de volta. 10h30 da manhã é raciocínio lógico para a Guarda Municipal de Serra. Já ajuda também. Tranquilo? Fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Segue a gente lá no Instagram, acompanha todas as novidades. Hoje tem live o dia todo ainda, tá bom? Tem live o dia todo. Davi, Robson, Marlon, todo mundo. Tá bom? Mega coração, fiquem com Deus e